Olá, vamos refletir a respeito das ações de Deus com os seus discípulos, com aqueles que são seus filhos, com aqueles que creem nele e que procuram obedecê-lo. Podemos observar que os patriarcas, eles tiveram vida longa e que houveram inúmeros acontecimentos, tanto ruins quanto excelentes, de acordo com o ponto de vista humano, sobre a vida deles. Isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Moisés, mas eu quero que nós vejamos a vida de José, pensemos na vida de José. Seus irmãos sentiam inveja dele. Ele era filho de Jacó, que depois passou a chamar Israel, e a providência divina estava sobre a vida dele. Por quê? Porque essa inveja dos irmãos os fizeram vendê-lo como escravo. Ele foi vendido, ele sofreu como escravo, ele passou por um período de muita dor. Imagine só seus irmãos te venderem como escravo. Você que era livre, você passa a ser escravo e você vai para uma nação onde você não conhece ninguém, onde você não fala a língua deles, onde você não tem nenhum amigo, nenhum parente, nenhuma acolhida, e você passa por diversas situações difíceis, calúnias, difamações, tentativas de sedução, e você não cede, você é fiel a Deus, você persevera, e muitos anos depois, através desse sofrimento todo, Deus vai te dar aquilo que você nem imaginava, a simpatia do rei. Faraó, que era rei do Egito, ele colocou José como governador do Egito. Eu não vou entrar em detalhes da história, porque o que eu quero falar é em relação a quem nos governa. Não é o rei do Egito que governa José, é Deus que governa José. Não são os reis da terra, os presidentes, nem os monarcas que nos governam. Nós somos governados por Deus. Mas voltando a José, de escravo, ele passa a governador do Egito, abaixo de Faraó, abaixo do rei, era ele que mandava. E a terra toda passa uma fome impressionante. Só que Deus já havia revelado, através de um sonho de Faraó, que haveria a escassez. As vacas magras haviam chegado. Anteriormente, eles estavam vivendo nas vacas gordas, mas através de um sonho, José revela isso a Faraó, e ele passa a armazenar mantimento nos 7 anos de vacas gordas. O que acontece é que os irmãos de José estavam passando fome, e assim eles se deslocaram para o Egito, pois lá era o único lugar da terra onde havia mantimento. Chegando lá, José providencia mantimento para eles, e depois ele se revela. Ele faz que trouxesse seu irmão Benjamim, e ele faz com que seu pai viesse também. Depois ele se revela aos seus irmãos, não se vinga deles e diz que, na verdade, os irmãos intentaram o mal contra ele, mas Deus transformou o mal em bem, pois Deus já sabia que eles necessitariam de mantimento no futuro, e esse futuro chegou. E quando o futuro chegou, quem tinha o mantimento era justamente José, o irmão deles, que era governador do Egito. Então, a salvação deles foi que Deus transforma o egoísmo,
e a inveja deles em bênção, tanto para José quanto para eles. José não sofreu? Não, José sofreu demais. Você imagine só, realiza a história na sua cabeça, seus irmãos te venderem como escravo. Como que é um escravo? Você que sempre foi livre, nasceu livre, não faz ideia de como é ser escravo. Imagine só, você passar muitos anos assim, até que Deus transforma a sua história. O que eu quero dizer é que nós não dependemos dos governos, nós não dependemos da política, nós, os cristãos, nós não dependemos de nada disso. A palavra de Deus no Novo Testamento diz que é para nós orarmos pelos políticos, por todas as pessoas que estão investidas de autoridade. Pedro nos diz que é para nós obedecermos às autoridades enquanto elas permanecerem fiéis às leis de Deus, à palavra de Deus. Quando nos derem uma ordem que for contra isso, nós não devemos obedecer, porque antes nós devemos obedecer a Deus que aos homens. Precisamos ficar atentos às leis do Senhor, às instruções do Senhor, à revelação do Senhor, para que nós possamos não errar o alvo, não pecar, não nos desviarmos, colocarmos diante de Deus as nossas súplicas e orações com agradecimentos, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração. É isso que a palavra de Deus nos instrui, não que nós fiquemos buscando salvadores políticos, salvadores humanos, não que nós devamos levarmos políticos aos púlpitos das igrejas, não que nós temos que seguir alguém como se esse alguém fosse nos salvar. Nós não somos discípulos de nenhum político, nós somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, e é o nosso Senhor Jesus Cristo é quem providencia todas as coisas, assim como o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo providenciou tudo para a família de Jacó. Tudo será providenciado para nós. Leia o Salmo 91 e saiba que você não será atingido caso você seja fiel a Deus, caso você se concentre no que é essencial, no que é vida, no que é paz, naquilo que Deus nos instrui. A política é algo mundano. A meditação na palavra de Deus é algo divino. Que você consiga abandonar o mundano e se concentrar no divino, tanto na leitura da palavra de Deus, quanto no entendimento da palavra de Deus, quanto na prática da palavra de Deus, e principalmente depois nos seus diálogos com Ele, através da oração. Pois orando, você fala com Deus. Lendo a Bíblia, Deus fala com você. Então você deve orar, deve ler a Bíblia, deve praticar as revelações que Deus nos instrui, sabendo que o soberano, ou o único soberano de todo o universo, é Deus, nosso Pai. Ele governa, e não essas pessoas que nós depositamos as nossas fé, que são políticos, mas são humanos, que seguem as inclinações deste mundo tenebroso, como diz o apóstolo Paulo. Nós não somos cidadãos da terra, mas nós somos cidadãos dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, salário, moradia, casa, roupa, tudo isso será acrescentado. Somos cidadãos do reino de Deus, nosso soberano
é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele nós devemos a glória, a honra e o poder por todos os séculos dos séculos. Amém.